Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. A Vale abriu a torneira, vai jorrar mais dividendos aí para nós. Vale a pena ou não entrar nessa? Mas antes de tudo, fala, você tem esse setor na sua carteira? Tá olhando? Beleza? Fica aqui que eu vou te mostrar um ponto sempre diferente dos demais. Vem! Bom, colocando esse gráfico aqui com a performance da ação de um ano, ele está tendo uma queda de 6,38 no último dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Ela fechou numa cotação de aproximadamente 92,28. Agora, se eu fizer agora um comparativo, e aí nós começamos a fazer uma visão diferente. Eu peguei a cotação, o preço do minério de ferro refinado desde 2017 e a ação também desde 2017. Olha só, colocando os dois, olha a evolução. Ele tem uma certa simetria dele, como é que está andando. Se você tivesse nesse período de aproximadamente 5 anos com essa ação, você tinha quase 200%, foi 190% de valorização, só de valorização da ação, sem contar os dividendos. Então ele vem andando sim, ele segue mais ou menos, lógico que com a ação com muito mais flutuação e o preço muito menos do minério de ferro. Mas olha só, porque isso vai te dar subsídio de decisão se você entra ou sai ou não. Lembre-se que isso aqui não é uma recomendação, mas no final eu vou estar te mostrando aí uma ótica completamente diferente olhando isso. Se liga nesse gráfico, hein? Bom, o que aconteceu? O Conselho de Administração ele aprovou dividendos de 3,7018 por ação. Ele foi calculado do último exercício de 2021 e os acionistas posicionados em 8 de março de 22 eles terão direito. E as ações vão ser negociadas ex-dividendos na B3 a partir do dia 9 de março de 2022. E quando nós vamos receber essa bolada? No dia 16 de março de 22. Então, ó, tá batendo logo aí. Bom, também a Vale informou que pode ter uma pequena variaçãozinha aí do pagamento disso. Por quê? Pode sofrer por razão do programa de recompra das ações dele. Então, pode ter uma variaçãozinha um pouco menos aí. A Vale ainda continua sendo uma senhora empresa, com indicadores eficientes, margem bruta e líquida excelentes, indicadores de rentabilidade também voando. Aí você pega o ROI, por exemplo, 61,52, e indicadores de crescimento também está voando, né? De lucros de 55,55, o CAGR, por exemplo, ele está explodindo. Mas tem alguns detalhes que você tem que ficar atento aqui. Então, por exemplo, o payout. Payout, lembrando que é aquele percentual que é a distribuição do lucro líquido. Então, se eu tenho um lucro líquido de X, é um percentual em cima disso que ele está distribuindo. Veja bem nesse gráfico aqui que em 2020 ele distribuiu muito mais do que ele deveria, porque ele estava com caixa gordo, cerca de 132% ele distribuiu de payout. Já em 2021 já está em 54,14%. É bom você receber? Sim, porque ele está com caixa gordo, talvez não vai pegar muito market share, e é bom, mas tem que ficar atento nessa posição dele aí de payout, beleza? Bom, a segunda parte peguei esse gráfico aqui e fiz um cruzamento do preço dividido pelo VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, e a linha vermelha é o quanto ele distribuiu de dividend yield dos últimos 12 meses, e aí eu fui calculando um por um aqui para vocês verem. Para você olhar que quanto ao preço, não é só esse indicador, lógico, sempre lembrando, mas é um cheiro, né? O preço dividido pelo VP de 1 é um valor justo da cota, né? Olha só como veio esses valores, todos que estão em azul, e os vermelhos, como ele estava pagando de dividendo. Então ele explodiu praticamente lá em 2020, ele acabou explodindo tudo para 2021. Se você olhar, em 2021 ele distribuiu 18,8% dos últimos 12 meses e 2022, lógico, está acumulando impulsionado por 2021, já 15,9%. Então, abriu a torneira de vez para poder pagar. E esse outro gráfico aqui fica muito claro para vocês o valor de dividendo em reais. Olha como veio a explosão. Lá, desde 2011 que eu coloquei, ele explodiu quando?
em 2021, quando ele teve uma evolução muito grande. Lembra aquele gráfico do preço, inclusive da cotação do minério? Então, enquanto isso, ele já distribuiu quase 26% do valor de 21. Então, de 21 ele distribuiu 14,65 e até agora 3,70. Então, ele já representando quase 26% já. Será que vem mais? Talvez possa vir, porque eles ainda estão com caixa grande. Apesar que agora eu vou citar alguns ajustes aí que você tem que ficar de olho. Bom, saiu os resultados da Vale, né? Teve um lucro líquido recorde em 2021, aproximadamente de 22,4 bilhões, mas ele acabou decepcionando no quarto trimestre de 21, com alguns pontos negativos no balanço que eu vou citar aqui. O lucro operacional, que é medido pelo EBITDA, ele veio menor do que o mercado estava estimando, estava esperando. E as despesas com provisão também aumentaram, mais ainda o problema desse período do quarto trimestre. Com essa distribuição que a empresa vai fazer de 3,70 por ação, ela foi menor em função das provisões pagas no quarto trimestre de 21. Isto é, nós poderíamos estar recebendo inclusive muito mais se não fosse por essas provisões. E aí o que influenciou diretamente? A geração de caixa. Ele veio abaixo do esperado, porque ela veio negativa a 175 milhões em função desse aumento do capital de giro, do CAPEX, do pagamento lá de Brumadinho e de outras operações. Então ele não fez caixa no quarto trimestre de 21. Isso é ruim. Mesmo assim ele começou a distribuir uma balada grande, mas não é interessante. Com esse aumento das provisões ele comprometeu o caixa. Então, mas deve melhorar com os preços que estão altos. Então o minério ele também ele vem crescendo. Então tem um preço do minério que ele está explodindo, pelo menos nesse curto prazo, que vai melhorar a perspectiva no próximo trimestre que eu vejo que eles vão ter. Então nesse curto período, efetivamente, se o preço do minério continuar subindo assim, vai ter impacto diretamente no caixa, e se não tiver nenhuma surpresa, eles vão estar melhorando o caixa nesse primeiro trimestre que nós estamos falando de 22. Bom, ponto positivo no negócio. Teve forte crescimento do volume de vendas do minério de ferro, cerca de 23% no quarto trimestre de 21. E com os menores custos de entrega para a China, com redução de 3,6 toneladas. A China ainda não acelerou, lembrando disso que ela ainda está pedalando lá um pouquinho, está tudo fechado lá pelo Covid, coisa desse gênero, né? Então se efetivamente ela começar a andar, e aí nós não sabemos desse problema da guerra entre Rússia, que está explodindo mais, mas quando ela começar a andar, existe uma demanda talvez que está reprimida e que ela pode ser surtada. Então pode ser um ponto positivo aí. E eles já reduziram esses custos com referência à China lá. Teve um crescimento de EBITDA na divisão de metais básicos, cerca de 61% no trimestre. Então isso foi muito bom. Mas o mercado já está olhando o quê? Uma curva de queda do preço do minério. Então eu peguei aqui um exemplo do Bank of America. Eles já estão visualizando que tem uma recomendação neutra para isso, porque o preço-alvo é de $20. Eles estão enxergando a tonelada uma queda de preços atuais do minério. Então o que vai acontecer? Eles estão esperando uma média de 127 por tonelada e ele vai cair para 95 em 2023. É uma queda de 25%. Isso nessas condições que nós estamos olhando hoje. Então se não tiver nenhum surto, deve sim o preço do minério cair e aí, consequentemente, menos caixa, e se ele não tiver nenhum ou outro problema interno de maiores de provisões, coisas desse gênero, o resultado dele pode vir pior. Mas é uma empresa interessante até mesmo para que você possa estar sempre posicionado e olhando. Vale é vale, entendeu? Mas é esse o processo. Então tem que ficar de olho efetivamente na curva. E eu peguei aquele gráfico, lembra? Que eu coloquei lá, que é o preço do minério de ferro refinado. Entra lá, escreve aí no Google aí, preço do minério de ferro refinado, e você consegue visualizar mais ou menos os preços, como é que estão indo, e você sabe como já vai ser impactado dentro da empresa. E aí você faz essa comparação com os dois aí da cotação do mercado, se ela está sendo
apertada ou não. Beleza? Resuminho aqui, chave para você. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva, like, chumba e manda aí para os outros aí. Mas você quer investimento.